O fôlego e gravando. Ah, boa noite, pessoal. Eu vou fazer a leitura e vai ser uma leitura bem curtinha para o Rafael ficar mais à vontade, né, no tempo. O nome da mensagem é Retrato de Mãe, no livro Maria, Mãe de Jesus, de Francisco Canto Xavier e Ivone do Amaral Pereira. Na verdade, uma organização de coisas relativas a Maria, tá? É um poema. Diz assim: Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chegava e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela disse: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo, sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não viste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei-me poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas a falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Veio por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e brandou, rude e passo. Mãe, não me vejas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da própria mãe que me forjara a ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me às vezes com juros, chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falais de mãe, não me fales de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuso, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e te quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo, de remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pense e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouvisse a própria dor gigante, e como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de que presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Essa mensagem foi psicografada pelo Espírito do Espírito Maria Dolores, e vocês podem achar no livro Momento de Ouro, Momentos de Ouro, de Chico Xavier e Espíritos Diversos. Desculpe a voz fanha, é porque eu tô meio resfriada, eu tô meio com a rinite, aí o nariz tá meio obstruído. Tranquilo. Então vamos fazer uma prece, vamos nos concentrar, dirigir o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e com muita alegria presida o nosso encontro e honrados que estamos, Mestre, com a tua presença, com a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados.
Agradecemos a bela noite, a nossa saúde, os recursos que permitem a nossa conexão, vencendo milhares de quilômetros, com um propósito comum de nos compreendermos como espíritos, de compreender o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, à luz da doutrina espírita. E assim, dentro do caminho do teu evangelho, nos tornarmos cada vez melhores, partindo do íntimo do nosso coração, numa reforma íntima sincera e comprometida, disciplinada, através da fé raciocinada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o nosso momento de estudo. Assim seja. Então, pessoal, como combinado aí no último encontro, né, o nosso grande amigo aí, Rafael, vai nos dar uma palavra e respeitando, inclusive, o seu horário, né, de programação diária, deixamos à vontade, cara. Obrigado, antecipadamente, e o microfone é seu. Obrigado, boa noite. Me escutam bem? Sim. Sim, ouvindo Tá. bem. Sim, sim. Tá, então tá bom. Bom, meu nome é Rafael Liebeck, sou casado com a Cássia, que foi quem descobriu o curso, né, e disse, vamos participar. Só que ela estava com um pouco de ciúme, que só aparecia na tela o meu nome. Então hoje ela pegou e logou separado para aparecer o dela também, né? Então, assim, ó, contar para vocês, tentar resumir a minha história. A minha história é meio longa, né? Eu tenho ela gravada no Facebook de palestra que eu dei sobre isso. Eu falo um pouco sobre resiliência e empreendedorismo. A palestra, é claro, ela tem um viés mais assim de profissional, mas enfim, conta a minha história, a história desde quando eu quebrei a coluna e virei paraplégico até recentemente. Então, vou dizer para vocês o seguinte: eu passei por quase 4 experiências de quase morte. Na primeira vez, em 14 de fevereiro de 2010, eu estava surfando e caí do jeito errado de cima de uma onda e bati as costas no chão, bati essa parte das costas aqui no chão, e a minha coluna fez assim, um pedaço dela, né? Fica aqui na altura do peito, né? O equivalente à altura do peito, né? E naquele momento, quando fraturou, eu perdi o movimento e a sensibilidade na hora. Aí, assim, para vocês entenderem, quando a gente tem um trauma na medula espinhal, tá? Chamada medula espinhal, que é essa que passa por dentro dos ossinhos da coluna, dependendo da altura que foi a lesão, tu perde movimento, por exemplo, tu perde o movimento das pernas, mas pode eventualmente ficar com o movimento da musculatura do tronco ainda preservado. No meu caso, não. No meu caso, foi uma fratura muito em cima, e foi uma lesão que eles chamam de completa, a qual cortou completamente a comunicação com o cérebro do peito para baixo. Tá? Então, assim, a única coisa que eu sinto hoje do peito para baixo é dor. Tá? Enfim, para falar sobre essa questão das dores, eu precisaria de muito mais tempo, não quero tomar muito com isso, mas quem tiver curiosidade é só me deixar uma mensagem que eu respondo. Então, assim, o que aconteceu? Logo quando eu quebrei a coluna, eu estava embaixo d'água. E eu sempre tinha medo desse negócio de ficar paraplégico, desde criança. Tinha uma coisa que estava ali na minha cabeça, né, que até bem pouco tempo atrás eu não sabia direito de onde vinha, e agora eu tenho uma ideia, né, de onde pode ter vindo isso. E eu sei que na hora que quebrou, eu sabia. Eu soube naquele instante, assim. Foi tudo questão de segundos. E eu embaixo d'água, eu já estava engolindo água, estava me afogando. Era uma coisa que, para mim, que desde os 7, 8 anos de idade, estou dentro do mar. Uma coisa meio estranha, mas... Aí eu estava me afogando e eu pensei assim, tá, aconteceu. O que eu faço agora? Eu encaro ou eu deixo o mar me levar? Ou seja, eu morro ali naquele momento. E eu tentei nadar para cima, né, do jeito que deu. Eu consegui botar a cabeça para fora e gritar.
Naquele momento eu fiz uma escolha. É muito... Depois de começar a entender, porque eu estou estudando Espiritismo só faz 1 ano e pouco. Né? A Cássia, minha esposa, já tem mais de 10 anos de casa espírita. Então eu estou ainda entendendo um pouco algumas das coisas, mas parece que estava programado já e estava na minha mente lá no fundo, sabe? Naqueles lugares da mente que a gente não acessa tão fácil, que isso ia acontecer e eu tive a oportunidade de fazer uma escolha. Porque quando eu escolhi nadar para cima, não foi só o desespero de morrer, porque dá um desespero. Porque, assim, a morte, por mais que a gente tenha fé que existe um outro mundo e tal, tem uma dúvida lá no fundo, às vezes. E quando o momento chega, essa dúvida vem, né? Mas, assim, é coisa de segundos, só que esses segundos pareceram minutos, horas, enfim. Daquilo que eu me lembro do momento do acidente, eu fiquei consciente o tempo todo. Eu não apaguei, nada, nada, nada. E daí, quando eu estava com a cabeça para fora, eu gritei e 2 caras estavam perto de mim e vieram me tiraram d'água, né? Aí, enfim, aí tem uma longa história para contar, uma série de coisas aí que aconteceram. Mas, assim, com relação ao medo da morte, eu tive medo nas 4 vezes em que eu tive perto eu tenho, o medo foi mais do desconhecido. Porque, assim, eu já pensei nisso muitas vezes, de vez em quando eu menciono isso. Se a vida desse corpo terminasse agora e tudo se apagasse junto com o corpo, qual seria a diferença de eu ter morrido com 1 minuto de vida ou com 90 anos? Nenhuma. Porque se não vai lembrar de nada, não vai para lugar nenhum, a vida realmente perde sentido. Né? Então, assim, inclusive o Espiritismo ele traz um certo alento para a gente a respeito de pensar que a gente está passando só uma etapa e que há mais coisa por vir, porque o que impulsiona a gente para fazer as coisas é estar indo atrás de alguma coisa e não conquistar. Quando a gente conquista alguma coisa, às vezes dá um certo vazio. Tá, e agora? Né? E essa coisa de estar perseguindo algo é uma das coisas que motiva a continuar vivendo. Naquele momento eu não pensava assim. Né? Eu, durante os últimos 5, 6 anos, eu comecei, que a Cassiano começamos a nos relacionar, que eu comecei a pensar mais sobre isso e mudar um pouco meu ângulo de vista. Porque eu era completamente ateu e cético, até bem pouco tempo atrás. Ainda tenho dúvidas, não vou mentir para vocês, mas faz muito mais sentido aquilo que o Espiritismo nos traz do que outras religiões, doutrinas, etc. A fé raciocinada, para mim, é a coisa mais legal que tem nesse sentido. Aí, depois disso, eu acabei quebrando a coluna durante o meu mestrado. Estava fazendo mestrado numa cidade aqui do Rio Grande do Sul chamada Santa Maria. Nós somos de Canoas, né, que é do ladinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu cheguei a morar em Santa Maria por 1 ano e quebrei a coluna nas férias. E aí, claro, eu pude voltar para lá, né, e acabei ficando na casa dos meus pais. Eu acabei morando com meus pais de novo durante 13 anos, mais ou menos. Né, depois da paraplegia, porque eu precisava de ajuda. Né, não dava mais para fazer as coisas sozinho como eu fazia antes. E ainda não dá, inclusive. O paraplégico não é muito mole, não, mas eu digo que é para profissional, não é para amador. Porque a gente tem que ter muita paz de espírito e cabeça no lugar para não querer se suicidar, por exemplo. Como eu já ouvi casos e casos. Né? Pessoas que não aguentaram e tiraram a própria vida. E aí, assim, aconteceu em 2019, eu estava fazendo pós-doutorado, eu já em cima da cadeira. Eu terminei o mestrado, anos depois fiz o doutorado, trabalhava 40 horas por semana, né, dando aula e
Depois eu acabei fazendo o doutorado, boa parte dele trabalhando. O último ano eu acabei pedindo para sair da instituição que eu estava e peguei uma bolsa de estudos e fiquei estudando no último ano para conseguir terminar a minha tese. Defendi em 2016 e tal, e aí depois eu acabei ficando desempregado, né, por causa de problemas no mercado do ensino superior, né, que ultimamente só demite professor, não contrata mais, né. E aí, enfim, depois eu tive que construir uma outra alternativa para mim e tal, porque eu acabei pegando depois uma bolsa de pós-doutorado em 2018, que foi praticamente uma tábua de salvação para mim. Não tinha outra opção, não tinha mais trabalho. Todas as perspectivas de trabalho que eu tinha antes de terminar o doutorado subiram. E eu tive que dar um jeito e peguei essa bolsa de pós-doutorado para conseguir pagar minhas contas nos 2 anos que eu fiquei lá. Depois, quando eu saí, aí sim, tive um problemão e tal. E depois, nos últimos anos, com muita ajuda da Cássia, eu acabei virando um prestador de serviço. Eu trabalho em casa hoje em dia, né? Mas, assim, de 2019 para cá, minha saúde piorou bastante. Em 2019, eu tive uma crise depressiva muito forte, tá? Junto com uma perfuração intestinal causada por uma infecção intestinal. Tá? Deu aquela dobra no intestino, que eu nunca lembro o nome daquele negócio, e houve uma perfuração, então fezes contaminaram o abdômen, e eu entrei em sepsia, que é infecção generalizada. Daí é claro que todo santo dia eu chorava, eu entrava em desespero, com medo de morrer, né? Enfim, naquele período eu ainda não estava assim com o pensamento como eu estou hoje, que está um pouco mais light, assim, porque não dá para desconectar assim, simplesmente. Ah, tu não acredita em nada, agora tu acredita em tudo piamente e está tudo certo. Não é assim. Né? É uma transição, assim. Conforme eu vou entendendo, estudando, mais coisas vão fazendo sentido. E aí, enfim, a filosofia do Espiritismo tem me ajudado nesse sentido. A ter um pouco mais de paz de espírito. E aí eu tive muito medo, eu fiquei 2 meses internado no hospital, tomando antibiótico, fiz uma cirurgia, coloquei aquela bolsinha de colostomia, que é a bolsinha para as fezes, que fica na barriga, que eu tenho até hoje, né? Mais de 5 anos já, com quase 5 anos já com ela. E depois, em 2022, é que aí veio, digamos assim, o golpe de misericórdia. Em janeiro de 2022, eu entrei em coma, porque eu não sabia que era diabético, tá? Não tinha diagnóstico de diabetes, tinha uma suspeita, mas não tinha constatação. E eu estava me preparando para fazer uma cirurgia bariátrica. Nessa preparação da cirurgia bariátrica, dias antes de eu entregar os exames para o médico, para dar sequência no processo, eu entrei em coma. Eu simplesmente lembro de ter entrado na emergência do hospital, depois dali eu apaguei. Eu acordei 36 dias depois. Eu fui mantido sedado por vários dias, porque assim, naquele primeiro momento eu apaguei mesmo. Isso se deve à própria glicose extremamente alta. Se ela passa de 500, a pessoa entra em coma. E eu estava com mais de 500, eu não sei quanto lá, 600 e pouco, uma coisa assim, a Cássia que sabe. Eu não lembro. E eu sei que eu entrei em coma e depois fui mantido em coma induzido para me recuperar. Daí peguei uma bactéria que mata, que é a chamada cineto. É uma bactéria extremamente perigosa, uma bactéria de hospital, que daí elas são criadas a TOD, e aí elas já são resistentes a vários antibióticos. Eu sei que quando eu acordei, eu levei uns 3 dias para retomar a consciência. E quando eu perguntei o que houve comigo e que me explicaram o que aconteceu, é claro que eu caí no choro, desesperado, tremendo, né? Por todas as experiências assim, de muito medo, muito medo. E esse medo daquilo que eu não conheço, porque eu nunca experimentei morrer e voltar, né? Tem gente que literalmente morre e depois é ressuscitado. Aí existem vários relatos, as pessoas enxergam coisa e tal. Eu, em coma, não enxerguei nada, só via tudo preto. E tive
um pesadelo que parece que durou durante todo esse sono. É um pesadelo muito esquisito e tal, e como todo pesadelo, mas que me deixava inquieto o tempo todo, né? Porque eu passei esses dias todos entubado, né? Não tive Covid, mas fiquei entubado esse tempo todo. E aí depois voltei para casa, com muita dificuldade me recuperei. Eu tinha perdido musculatura dos braços, né? Então, minhas mãos tremiam de fraqueza. Eu estava fraco de não comer direito, né? E aí eu sei que depois disso, assim, passado uns 5 meses, eu acho, por aí, em agosto, aconteceu um acidente aqui dentro de casa, que a gente tem um guincho elétrico aqui que me levanta, tá, para me pôr na cama, e para me tirar da cama, botar na cadeira do banho, para ir tomar banho, etc. E esse guincho tinha um sistema um pouquinho diferente naquela época, e meu pai tinha feito um perfilado de aço, mais ou menos 1 metro de comprimento por uns 70, 80 centímetros de largura, que pesavam entre 20 e 30 quilos, eu não sei exatamente, fazia parte do sistema do guincho para me levantar. E aquele troço escapou do cabo de aço e caiu e bateu aqui. Eu tive uma luxação na C2, na vértebra C2, sobre a C3. Ela fez assim, ó. Ela deslocou, ela entortou. E eu fiquei 10 dias em casa achando que era só uma contratura muscular. Quando eu fui no médico, descobriram, me internaram na hora. Quando o médico deu o diagnóstico, disse para mim, eu tremendo de medo de cirurgia, de complicações, etc. Aí o médico disse para mim, não, o senhor teve foi a fratura do enforcado. Quando a pessoa se enforca, ela quebra a segunda vértebra aqui e morre de asfixia. Porque o que acontece, a medula espinhal, que é o que leva o comando do cérebro para baixo e as sensações para cima, quando ela se rompe, dependendo da altura que ela se rompe, tu pode perder a função pulmonar, a função cardíaca. E simplesmente a pessoa morre. Eu não morri na hora, tá? Gritei, foi um horror, um caos, e depois achei que não era grande coisa. E aí, quando eu cheguei, bom, daí no hospital me deu um desespero. Eu tremia, eu chorava, eu não sabia o que fazer. E eu fiquei sozinho lá bastante tempo, porque não dava para entrar, era emergência. Não podia ficar muito tempo lá, era só uma visitinha rápida por dia. E aí, enfim, entrei em parafuso, pensei que eu ia morrer. Eu estava muito perto, porque assim, a cirurgia era de altíssimo risco. Eu podia ter tido um AVC, eu podia ter ficado tetraplégico, tá? E a tetraplegia, nesse caso, significaria ficar com respirador o tempo todo, tá? Que eu já vi alguém usando isso, é horrível de ver. E aí, provavelmente eu mexeria a cabeça no máximo, né? Eu não mexeria nem braço, nem mão, nada. E aí, enfim, assim, o medo foi enorme, eu tremia, 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 tremia. Quando eu acordei da primeira cirurgia, porque eu fiz 3 cirurgias em 10 dias, tá? Eu tenho uma cicatriz aqui. Quando eu acordei da primeira cirurgia e vi que eu estava bem, que eu conseguia mexer e tal, me deu um alívio, assim. Eu agradeci aos céus e à terra, porque, assim, este medo daquilo que é inevitável que o dia vai ocorrer, mas eu pensei muito, assim, nesses momentos, especialmente essas últimas 3 vezes que, né, a primeira lá faz muito tempo já e era um contexto completamente diferente. E nessas últimas 3 vezes eu pensei muito nas pessoas que eu ia deixar aqui e que ficariam tristes por eu ter morrido, sabe? Eu não me leve a mal, assim, eu não quero ser egoísta, prepotente nem nada, mas eu fiquei pensando em como é que essas pessoas se sentiriam com a minha partida. Minha esposa, minha sobrinha, o meu sobrinho, meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, que ainda estava entre nós naquela época.
né, que ele faleceu no ano passado, começo do ano passado. E, assim, eu acho que a única coisa que me deu força foi pensar neles. Porque, por mim, eu não sei, porque, assim, eu passei um bom período deprimido também, sem vontade de continuar vivendo, porque eu ficava pensando assim, vai todo dia um perrengue atrás do outro. Eu sinto dor dia e noite. Ela varia de suportável a intolerável, né? É uma dor que dá, chamada de dor neuropática. Colocar no Google, eles vão entender o que é. Né? É uma espécie de ardência com queimação que dá abaixo do nível da lesão. Então é como se eu sentisse meu corpo aqui de baixo, só que doendo, com dor. Tá? Por exemplo, agora está doendo mais ou menos. Né? Daqui a pouquinho tem que tomar meus remédios e tudo e deitar para descansar, porque já está chegando meio no limite. Então, assim, isso também tinha me cansado, sabe? Eu estava meio, que droga, termina logo, sabe? Mas no fim, eu acho que a única coisa que fez com que eu conseguisse ter força para manter aqui, porque eu já estava desistindo, sabe? De tanta coisa que eu passei, eu sei lá, desde que quebrei a coluna, acho que eu fiz 9, 10 cirurgias, uma coisa assim. Sendo que a maior parte delas são na coluna. Né? 4 embaixo, 3 aqui, 9, 7, 8. Pelo menos 8 cirurgias, né, nesse tempo. E eu já estava ficando meio de saco cheio desse troço. Eu já estava desistindo meio de jogar na toalha. E o que fez eu ter força para tentar fazer força para ficar bom, né, foi pensar nas pessoas que eu amo. Né? Porque eu, por mim, já estava, sabe? Eu, para mim, já deu. E aconteceu uma coisa muito importante tem mais de um ano atrás, quando eu comecei a estudar na Casa Espírita, que uma das minhas colegas de aula, estava fazendo o curso de Tomo 1, que é a Introdução do Doutrina Espírita, ela é médium e ela recebeu algumas mensagens, orientações que dizia respeito a mim e dizendo que eu preparei no meu plano reencarnatório todos esses problemas que eu estou passando hoje, né? Eu preparei tudo isso, né? Isso estava tudo previsto e que ia acontecer por algum motivo e para mim o motivo até agora o que eu tenho mais clareza é para mostrar coisas para os outros, entende? E também para que eu vencesse uma série de problemas, dificuldades minhas, né? Mas também para mostrar para as outras pessoas, dar um exemplo, por exemplo, e também, como eu sou professor, fazer o meu papel de ensinar, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Hoje em dia, na condição que eu estou, porque eu amava esportes, mas agora é meio complicado, e esporte adaptado é bem chato, né? Eu não gostei. Fiz alguns e não gostei. Além de doer demais a musculatura. Gente, é mais ou menos isso. Desculpe se eu me estendi demais. Me estendi demais. Não adianta. Esse defeito eu trouxe de fábrica. Eu falo muito. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Daqui a uma meia horinha a gente vai se mexer aqui para fazer meu banho, a gente poder deitar também, que a gente acorda cedão amanhã. E vamos acompanhar o curso agora. Desculpa se eu estiquei demais. Espero que essa experiência ajude vocês a refletir sobre o tema de hoje. Tá, obrigado. Vou fechar o microfone aqui para passar a palavra para os colegas. Rafael, muito obrigada pelo seu depoimento, né? A gente sabe que o acaso não existe, né? Então, que bom que você e a Cássia estão aqui conosco no estudo e que bom que o Espiritismo tem te ajudado, né? A entender mais sobre a vida, sobre o seu propósito aqui com a gente. Tenho certeza que você, como professor, você vai ajudar muitas pessoas em diversas dificuldades da vida, viu? Não duvide do seu potencial, não.
Cara, obrigado. Você falou o que precisava ser falado e, assim, é um exemplo de coragem pra gente. É sempre muito bem-vindo, muito construtivo. E eu tava lembrando aqui de como eu digo ao meu filho, né, que uma vez eu vi em algum filme, o personagem dizia assim, não existe coragem sem medo. Eu acho que é uma frase do Batman, algo assim. Aí eu digo a ele, cara, se tu não sentir medo, tu não existe coragem, porque coragem é justamente vencer o medo. Se tu não tiver com medo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas quando a gente supera essa vontade de vencer, sabe, de encarar aquele obstáculo e superar, isso que é coragem, cara. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta para o Rafael? Ou quer fazer algum comentário? Oi, pessoal, tudo bem? A Mari. O Caio tá aqui do meu lado, eu faço igual você e a Cássia e a Rafael, a gente loga geralmente na minha conta, mas o Caio assiste aqui comigo. Só agradecer por você compartilhar essa história e sinta-se à vontade com o nosso grupo. Tenho certeza que a gente vai manter a amizade, a gente é um grupo bem unido e nada por acaso, como disse a Aninha, né? Tá cheio de professores aqui. Legal, gostei que você também é professor. Vai se enturmar bastante. Obrigada, viu, gente? Boas vibrações a vocês dois. Bom, pessoal, a gente tem um conteúdozinho pequeno ainda para continuar vendo, tá? Então, se ninguém tiver mais alguma coisa para a gente colocar, tá? E, Rafael, a gente está planejando, tá? No nosso estudo, a gente aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, o teu relato foi muito construtivo de hoje e a gente vai depois continuar estudando ele, tá bom? A gente vai compartilhar mais depois. Inclusive o teu vídeo lá no YouTube, né? O link tá lá no grupo. Muito bom lá, muito boa a tua apresentação. Tem muito mais detalhes, né? Você tinha mais tempo lá disponível. Eu recomendo todo mundo que não teve tempo ainda, assistam, que a história do Rafael ainda vai mais fundo, ainda tem mais detalhes, né? Que ele não teve tempo de contar agora. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Eu vou apresentar aqui continuar a apresentação de onde parou. Então, a gente estava vendo aí a questão das religiões, como os dogmas, né, e o materialismo, como alguns erros de interpretação, algumas manipulações vão criando incredulidade, né, e afetando a, a fé raciocinada. Só fazer um parêntese aqui para responder a Cássia. É importante a gente ir clareando as ideias junto com a doutrina. Isso aí, Cássia. Então a gente vai estudar mais alguns capítulos, né? E essa experiência do Rafael vai voltar a, a construir junto com a gente aqui. A gente está planejando um momento bem bacana. E então, aqui no último slide, a gente falou sobre alguns equívocos que ocorrem no movimento espírita, principalmente nas casas, tá? E que é estudando as obras básicas que a gente consegue se vacinar, tá bom? Então, vamos lá, vou continuar o próximo. O próximo. Opa, não quer passar. Aqui. Então, a gente vai para a parte da cultura, tá? Que vem a morte em aspectos sociais. Como é que a cultura, além da religião, com seus dogmas, más interpretações, etc., criam incredulidade, reforçam
o materialismo e assim o medo da morte, a gente também tem a cultura, né? Alguns aspectos culturais que não vão ajudar muito também, né? A gente ter essa coragem, né? A- de ver a morte como uma passagem, né? Como algo muito mais suave do que ela é retratada. Então, cerimônias lúgubres, tá? Então, aquelas cerimônias, as cerimônias da morte, principalmente velório, enterro, né? Nas mais variadas formas que tem mundo afora, geralmente elas são lúgubres, então é aquela coisa triste, aquela coisa pesada de lamento. E muitas religiões, em muitas sociedades, existe o hábito de chorar em abundância para a gente demonstrar o quanto se lamenta a perda da pessoa. E, inclusive, tem pessoas que são contratadas para chorar, né? E geralmente, principalmente mulheres, que vem aquele grupo assim que é contratada para chorar, para aumentar, para aprofundar o lamento. Então vira uma coisa realmente deprimente. Quem é que quer, né? Uma cerimônia dessa em sua homenagem? A gente acaba não rejeitando e temendo esse momento. Então isso vai da perspectiva infantil até a vida adulta, ou seja, a gente vai ter uma apreensão disso quando a gente é criança. Isso vai acompanhando até a nossa vida adulta. A gente vai observando essas cerimônias e qual é o percurso, né, que essa percepção vai traçar dentro da nossa mente. E isso é individual para cada um. Alguns começam a rejeitar, outros abraçam, uns passam a desejar aquele momento, outros passam a rejeitar e viver até em negação, mesmo no momento derradeiro. Então, varia demais de pessoa para pessoa, mas a gente tem aí a questão do aspecto lúgubre, né, que é dado às cerimônias em respeito à morte. Então a gente tem sempre aquela coisa da perda, de reforçar a perda que a pessoa vai causar, que a pessoa que partiu deixa, aquela saudade, a dor, o lamento, quanta coisa ela tinha para realizar na vida, que a gente supõe, né? Será que quando a pessoa desencarnou, não foi o melhor para ela? Geralmente quando a coisa acontece inevitavelmente, quando acontece entre aspas, né, por um acaso que a pessoa não pôde controlar, então realmente estava programado. A morte faz parte da vida, né? Então a gente sempre reforça essa coisa da perda, a saudade, a dor, o terror, né, que a morte infunde. Então, principalmente quando vocês veem aí obras de ficção, seja escrita ou em filmes, em relação à morte é sempre a coisa do terror, o medo, o fantasma, a maldade brotando dentre os espíritos, a perseguição espiritual, o terror da pessoa lutar dentro do caixão, de estar sendo confinado embaixo da terra. Então isso é sempre um lado como se a pessoa estivesse ainda viva dentro da morte, sabe? É como se fosse uma pessoa ainda viva que não consegue se livrar da morte, da inação do corpo, de estar sendo enterrado. Então, isso é sempre muito revivido, isso é sempre retratado com muita frequência. Isso é péssimo para a gente desconstruir o medo natural da morte e também achar o equilíbrio, né, entre a preservação da vida e da saúde e ainda achar o seu lugar na espiritualidade. E a coisa da decomposição, né? Então é perda, terror, decomposição, é sempre essa coisa negativa, deprimente, que leva para baixo, é perda, é podridão, né? Então tudo isso reforça muito o medo da morte e reforça, como a gente comentou antes,
o apego ao corpo físico. Isso é muito forte na gente, por causa do nosso instinto de preservação. Conceito do nada, tá? Que leva ao individualismo, que leva ao materialismo. Então a gente tem o conceito do nada, ou seja, depois daqui da vida, como o Rafael estava falando para a gente, se não existe nada depois, que diferença faz eu morrer com 90 ou eu morrer um segundo depois de nascido? Então, a vida perde o sentido se não houver nada depois. Para que a gente está aqui? Para que a gente tem que enfrentar as dificuldades? Para que a gente tem que crescer? Então, esse conceito do nada leva ao individualismo. Olha, eu tenho que aproveitar o agora, porque depois não tem mais nada. Então, o que existe é o que eu estou vendo agora. Se a gente acredita que só existe aquilo que eu posso tocar, medir, né, aquilo que eu posso ponderar, ver, captar com os meus sentidos físicos, então só existe o agora. Então eu tenho que cuidar de mim. Então isso leva ao individualismo, que vai levar ao materialismo. É o meu corpo, as minhas posses e tudo aquilo que me faz feliz, que quase invariavelmente nesse sentido aí vai ser as coisas materiais, as coisas do mundo. Os equívocos fazem parte da alma. Desculpa, os equívocos fazem da alma algo abstrato e inacessível. Então esse, vamos dizer assim, é quase um diagnóstico, né? Assim que o codificador fez de todo o material que ele analisou. Esses equívocos que a gente tem comentado até agora, tanto cultural quanto religioso, tá? Eles acabam fazendo da alma algo que é abstrato, mesmo que a gente fale em alma, é como se fosse somente a nossa inteligência, o funcionamento do cérebro, né? Para muita gente que estuda a fundo o cérebro, o corpo humano, ainda considera a alma como os impulsos elétricos do cérebro, tá? Então é como se a gente fosse escascavinhar o cérebro ou alguma parte do sistema nervoso, a gente fosse encontrar a alma. Então ela acaba sendo algo que é abstrato, ou ainda inacessível, porque aí, principalmente sob perspectivas religiosas, dogmáticas, a alma é algo que vai para um local inacessível. Ele, seja superior ou inferior, perde-se o contato, né? Então, e até a tentativa de fazer o contato, ela é proibida, né? Ela é errada. Então, assim, essa distância que se cria com a alma, né, com a espiritualidade, dificulta demais a gente compreender e vencer essa barreira. É mais uma barreira conceitual que se cria. Deixa eu dar uma acompanhada aqui nos comentários. Rafael comentou que a cultura ocidental criou essa visão negativa da morte. Principalmente aqui no Ocidente, é bem difícil de lidar, né, com a morte. Almas absortas no sofrimento ou na beatitude inútil replicam o individualismo das crenças. O que é que a gente tem aí com esse tópico? Que as almas, elas ficam, quando a pessoa desencarna, mesmo que a pessoa acredite na sobrevivência da alma, ela acredita que a alma fica mergulhada naquilo que ela tem em mente, ou seja, ou no sofrimento, ou na beatitude inútil, né, que a gente comentou no último encontro. É aquela coisa de ser um anjinho de mãos dadas, contemplando o infinito de forma inútil, sem fazer nada, né? O que seria até bem chato, uma coisa bem insignificante, inútil, né? Essa beatitude aí, essa angelitude que não serve para nada. Ou então no sofrimento, né? Principalmente quando se considera que o sofrimento é eterno. E como essa alma está absorvida, ela está mergulhada nisso, é um pensamento único que ela tem na pureza espiritual, né? A grande meta que ela conseguiu alcançar, ou o sofrimento que ela não consegue
Se esquivar, como é que ela vai se interessar pelo que a gente passa aqui? Como é que ela vai se interessar em, na saudade ou em transmitir alguma experiência para a gente, em dar alguma palavra que nos ensina? Ela, ela não vai conseguir. Então, assim, é uma coisa que se perde mesmo. A alma é algo que se perde nesses conceitos equivocados aí. E tudo isso vai, mais uma vez, replicar, né, no individualismo das crenças. As religiões vão começar a ensinar para a gente, vai ficar bem lógico sobre essa perspectiva, a gente acreditar que eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que ir para a igreja orar por mim, eu tenho que fazer o bem pensando na minha salvação, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que dar esmola, eu tenho que ah, cumprir alguns mandamentos, porque eu quero ser salvo. Né? Então a pessoa realmente não está praticando o amor além do amor próprio. Ela não está fazendo isso com desprendimento, está sempre de olho numa meta que ele quer alcançar, ele quer bater alguns pontos lá e conquistar o favor do alto. Quando o que a gente tem que buscar é justamente a felicidade, né? A gente participar da fraternidade, a gente estar em equilíbrio com a força criadora e curtir, a gente viver, né? Então a gente aprender a curtir, mesmo com as dificuldades que a matéria nos impõe, e as dificuldades de resgate que a gente enfrenta em uma reencarnação e outra, a gente ainda encontra alegria, a gente encontra amor, né? E está aqui presente para todo mundo. E esse individualismo da crença tá, como a gente comentou, só resgatando aí o ponto de vista, a questão da reforma íntima. Se é minha, eu vou cuidar da minha reforma íntima, cada um cuide da sua, cada um toque o seu barco. Não, a gente troca figurinha, a gente troca entendimento, experiência, justamente para um ajudar o outro a ser mais feliz, para que a gente se encontre e caminhe junto. Se a gente der as mãos, a gente consegue ir mais longe, né? Ah, o Rafael comentou aqui, nos países africanos e na Ásia é comum celebrar a passagem, a morte. Isso, a gente vai comentar alguns exemplos aqui, porque é bem interessante essa diferença do Ocidente e o Oriente. Então a gente tem aí, ó, essas coisas dogmáticas, né? Pagamento, principalmente de taxas impostas pelo sacerdote, pelo templo. Submissões, né? A pessoa se humilhar perante o sacerdote, que é humano, que também erra, que também tem falhas, porque a gente tem que já fica ligado aí com a infalibilidade do guia, porque a gente, para tomar um sacerdote como um elo entre Deus e a humanidade, um representante da divindade na Terra, então ele deve ser infalível, ele é superior a mim. Simplesmente porque ele colocou uma vestimenta, fez alguns cursos, e nesses cursos tem muito de persuasão, de fala persuasiva, né? Tem muita técnica de oratória, que todo sacerdote acaba precisando fazer, e para que a gente se submeta perante ele, para que a gente aceite, que a gente simplesmente baixe a cabeça e faça o que ele diz. E assim ele pode comandar taxas maiores ou menores, com maior ou menor frequência. Então, assim, a gente fica na mão do sacerdote. E isso é pura heteronomia. É aquela questão hierárquica de uma pessoa sobre a outra. Enquanto na fraternidade a gente busca uma relação equânime, né? Em que a gente busca um ajudar o outro, como eu falei agora há pouco, de mãos dadas, a gente conseguir ir mais longe. Essa questão das palavras mágicas, né? Eu contei, foi breve, mas uma experiência pessoal que eu questionei
as orações em latim, né? E no seio familiar eu encontrei o reforço disso. Sim, é palavra mágica, faça a oração em latim. Ela vale mais do que em português. Ora, idioma sagrado, que coisa é essa, né? E o idioma sagrado de uma nação que escravizou, que dominou de forma militar com extrema truculência e está aí registrado nos livros de história, né? Palavras mágicas e idiomas sagrados. Então, tudo isso, pessoal, são coisas que levam à incredulidade, ao materialismo. E aí a gente se apega à matéria e fica aí. E fora dessa parte toda que é um pouco mais trabalhada, mais intelectualizada, tá? Que tem muito domínio ideológico, tem aquela coisa que é o ditado, né? Lascou-se quem morreu. É muito comum a gente ouvir, tá? Quem levou a pior foi quem morreu. Bom é para quem está vivo aqui, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, que é até um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê aí, eu lembro demais de um caso de um sequestrador, de uma pessoa famosa, que escapou de uma forma incrível da perseguição da polícia, pelo exterior de um prédio. E foi o primeiro pensamento que eu tive na época. Eu era adolescente, eu devia ter uns 14 anos, acho 15 anos. Quando eu vi, eu disse, olha isso, se fosse uma pessoa de família, tinha morrido. Mas como é um bandido, um marginal desse, o cara escapa de tudo. Então, vale a pena demais ler esse capítulo aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para ver a profundidade do erro dessa frase. E que não é toda errada, mas o que é errado é o sentimento que motiva ela, que é a revolta contra os desígnios superiores. Na verdade, o que está aí embutido é uma revolta, é uma contrariedade, por não aceitar a falta de resignação. E lascou-se quem morreu, assim, eu ouvi demais, eu cresci ouvindo essa frase, mas com uma certa felicidade eu digo que eu nunca engoli. Nunca, sempre teve algo que ficava flutuando aí. Porque a vida material não parecia tão grandiosa assim, não. E se toda religião nos conduz à espiritualidade, por que a gente vai achar que é ruim passar para o lado de lá? Não é a nossa meta? O que a gente quer é morrer bem. Fake news, né? A palavra da moda, a expressão da moda. Notícias falsas sobre pessoas que morreram depois de fazer alguma afronta a Jesus. A gente vai ver isso demais em alguns, vamos dizer, assim, em alguns segmentos religiosos. É muito comum. Não estou usando nomes, tá? Que é para não estou rotulando, para não parecer preconceituoso ou um ataque ou algum personalismo. Mas é muito comum a gente ouvir, a pessoa falou isso aqui contra Jesus, aí morreu, olha. Adoeceu. Então a pessoa acredita que é um castigo morrer. E como eu falei agora há pouco, ora, se a gente busca espiritualização, se a gente busca a boa morte, vamos dizer assim, né? A gente faz uma passagem tranquila, com consciência, com arrependimento dos erros, com entendimento, olha, como é que morrer é um castigo? Principalmente assim, como se Jesus, como se Deus fosse matar quem desobedece a eles, quem faz alguma afronta, né? Quando Jesus mandou Pedro embainhar a espada, quando ele mesmo estava sob ameaça de morte. Então, essas coisas básicas, a pessoa se perde nos dogmas e esquece do básico do evangelho, esquece do que Jesus exemplificou ali na frente de todo mundo, que está muito bem registrado, e a pessoa se perde nos dogmas, acaba falando bobagem. Morrer jovem e interromper os gozos terrenos é uma tragédia, né? Então, sempre um adolescente, uma criança, quando perde a vida orgânica, aí a gente vai dizer, ai, era tão jovem, oh meu Deus, que pena, né? Então, assim,
quando a gente reforça, e é como se, mesmo que a gente não sentisse isso, a gente tem que dizer porque a gente sente uma culpa. A gente tem essa herança cultural de lamentar a morte, principalmente de alguém jovem, porque quando é alguém já com idade, que já viveu muito, pelo menos já está descansando. Alguém que estava em uma doença terminal, sofrendo muito, né? Pelo menos foi um descanso. Então, epa, peraí, eu tô vendo aqui os comentários. Agora que eu comentei, agora que eu vi, Graça, teu comentário, mãos levantadas, tinha gente querendo fazer pergunta. Caramba, desculpa, pessoal. Alguém quer fazer a pergunta? Pode abrir o microfone, tá? Porque eu não vejo a mão levantada. Tá, Daniel. Não, eu só ia falar aí que tu falaste dessa parte dos jovens e dessa mentalidade, né, sobre a morte. Realmente que já comentaram, né, que no Ocidente tem essa visão, mas pro Oriente a coisa muda, né? Eles têm um aspecto, é o contrário da gente. Tem uma leveza nesse passar, tem entendimento que é uma etapa, que é continuação da vida, e eles até festejam, né? Eles cantam, em comemoração que aquele que partiu, ele se libertou. Então é um outro olhar, é um outro sentir essa passagem, né. Então como fica mais leve, e o nosso não, como foi colocado, fica pesado, é lúgubre. E eu até lembrei agora dessa parte que tu falaste aí de quando é alguém jovem, porque eu tenho na minha família a minha sobrinha que com 21 anos ela partiu. E a mãe dela ainda tem um quarto arrumado, faz 4 anos, esse ano fez 4 anos que ela partiu justamente no carnaval, que ela gostava das festinhas e ela fazia arquitetura, e ela já estava quase no final do curso dela e tinha um congresso no Rio de Janeiro, e a turma toda foi, e ela foi junto. E aí nos bloquinhos que estavam lá no Rio à noite, eles estavam curtindo, dançando e tudo, ela usava óculos e ela foi atravessar a pista e ela estava com outros amigos. Eles atravessaram, mas na hora veio um carro com alta velocidade e o carro só bateu ela. Ela ficou 2 dias na UTI, mas ela não resistiu. Os órgãos vitais dela foram parando até que ela partiu, sabe? E a minha irmã, assim, ainda não consegue desmontar esse quarto, e cada um no seu tempo, né? E a gente sonha com ela, até a última vez que eu sonhei com ela, ela me disse: "Tia, um dia vocês vão saber por que que foi assim". Então, eu falo para a mãe dela: "Olha, Bel". Teve, umas semanas atrás, foi a colação do meu filho do curso técnico dele. E aí eu fui e tocou uma música, sabe, que é Anunciação. E era uma música que ela gostava muito. E, por sinal, no dia que foi o velório dela, uma das amigas dançou essa música. Então, quando toca Anunciação, a gente se arrepia dos pés da cabeça, a gente lembra dela. E já teve várias vezes que a música toca, eu digo: "Ai, a Bel tá por perto", eu converso com ela pelo pensamento, quando eu sinto a presença dela. Então, assim, ter esse olhar, o que ajuda muito é a gente ter a doutrina espírita no nosso entendimento, no nosso dia a dia. Isso faz uma diferença, assim, singular. Mas, por exemplo, para minha irmã que não tem, ela tenta se achar um consolo de uma outra forma, porque ela é médica, mas ela tem uma visão mais para a área da ciência, e esse lado espiritual minha irmã ainda não buscou, sabe. Então fica mais difícil, tanto que o quarto tá lá, algumas coisas ela doou, mas a grande maioria dos vestidos, os livros, ela gostava muito de ler, então o quarto tá lá como se ela tivesse ido somente viajar, porque como estava acostumada a ir viajar, então a mãe dela é como se estivesse esperando ela regressar, é essa sensação que dá, sabe. Então, o que que consola a gente no momento desse? Aí é como tá aqui no texto, né, jovem, tinha uma vida toda pela frente, fazendo arquitetura, já ia se formar no próximo ano, e aos 21 anos ela parte. Então, se a gente não tem essa visão da doutrina espírita, fica muito difícil a gente achar algo que explique, que sane a nossa inquietação, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, entendeu? Então, por isso que eu me sinto, muito em casa com a doutrina espírita, porque cada dia mais que a gente estuda, que a gente vivencia, que a gente vê os relatos, como do nosso amigo Rafa há pouco, a gente vê
que não tem realmente acaso, tem tudo um porquê, tem toda uma sequência que te explica a sua vinda de estar aqui reencarnado nesse plano. Você tem um propósito, todos nós temos. E a gente precisa olhar para esse propósito com carinho, com entendimento, com uma fé raciocinada, e é isso que a doutrina nos proporciona, sabe? Então é muito gratificante. Tá nesse grupo aqui, tá crescendo, tá desenvolvendo com todos vocês. É muito bom. E a gente só tem que agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar alicerçando a nossa fé em bases sólidas, né? Muito bom. Chico dizia que a saudade dói dos dois lados, né? Lado de lá e de cá. A saudade, tudo bem, a gente lamenta, né? A gente sente a dor, até a gente é bom deixar saudade, né? Todo mundo gosta de deixar saudade. Agora, o que não pode é o sentimento de revolta, né? Ou um apego doentio, né? E realmente a doutrina, como a Ellen bem disse, traz esse conforto, traz esse- essa consolação pra gente. É muito saudável. Aninha, é a Aninha ou a Silvia? Eu tava tentando maximizar aqui, mas não tá aparecendo para mim. Não sei o que é, mas enfim. Quando tu começou a falar sobre essa questão do medo da morte, né, que as religiões cria esse clima meio mórbido, né, seja nos funerais ou naquele sentimento que a pessoa morreu e está no chão, debaixo da terra, né, não vai voltar, que fica aquele sentimento de que se perdeu algo no meio do caminho. Me lembra o discurso que a gente ainda, de vez em quando, querendo ou não, por nossa própria ignorância ainda acerca da vida espiritual, que a gente ainda traz esses discursos, né? Quando a gente fala que o suicida vai ficar vendo o corpo sendo decomposto, né? Que vai ficar por ali sofrendo por tempo indeterminado, esse tipo de coisa, né? Que mais atrapalha do que ajuda quem tá pensando em praticar, né? Ou quem já praticou diante de uma família enlutada, né? Imagina, você e uma família enlutada, lidando com o sentimento da perda, né, com aquele sentimento de culpa, de que poderia ter feito alguma coisa, e um espírito vir dizer, não, mas seu filho está sofrendo, sua filha está sofrendo, e vai sofrer muito ainda, né? Então a gente sempre tem que lembrar que o espiritismo como a Ellen falou, né, da fé raciocinada, é consoladora, então sempre que a gente vai aportar, que a gente console, que a gente não ajude a afundar quem já está ruim, né, que já está sofrendo, que já está triste, e que o espiritismo é justamente para nos ajudar. Para mim, o ponto-chave do espiritismo é justamente nos ajudar nesse momento, né? E ou que a gente está no processo de terminalidade, né? A gente está partindo, ou a gente está vendo alguém querido partir. E aí eu vejo em mim, né, a diferença que foi antes de ser espírita e ser espírita. É muito diferente. A gente lida, não é que a gente não sofra, né? Mas a gente lida de uma forma muito melhor com a questão da morte. É isto. É aquela coisa de ter a palavra construtiva, né? Sempre que houver a oportunidade de falar, que seja construtivo. É, A Camila ressaltou aqui, ó, não é à toa que é o consolador, né? Para consolar mesmo, justamente. E pessoal, vejam aí a letra, né, de Iron Maiden que o David é doutor aí nessa banda, o cara é entendido. E vejam só a letra da música, né? Por isso que eu recomendo escutar rock, é uma coisa muito boa. Valeu, David. Aninha, quer falar? Só para compartilhar com a Ellen, né, que ela falou sobre a irmã dela, que tem dificuldade de desfazer, né, das coisas da filha. Imagina, né, você perder um filho, não é fácil. Diz que é a pior dor que existe, é você ter que enterrar um filho seu. Deus me livre, Deus que me prive dessa sensação, né, deve ser a pior dor do mundo. Mas aí, é o momento de cada um, né, como a Ellen própria falou. E aí minha mãe também tem muito problema, né, em se desfazer das coisas, se desfazer das roupas do meu avô, ver aqui e acolá ela tem um móvel de algum parente que desencarnou, ela diz que é porque os móveis são bons, né, a madeira é boa e tal, e eu realmente acho, né, que os móveis de antigamente duram várias vidas, né.
Mas é que a gente, né, sempre que tiver oportunidade, a gente se desfaça dessas coisinhas, né, materiais que nos prendem também, que gera dificuldade, né, da gente justamente praticar o desapego. E aí, Daniel, lembrou que quando teu pai desencarnou, né, que o meu sogro era uma pessoa, assim, muito simples, ele não tinha grandes coisas materiais, roupas, calçados. E aí eu lembro que eu não sei se foi, assim, dias após o desencarne dele, eu acho que foi, né, porque a gente teve pouco tempo. Eu acho que foi uns 3 dias depois do desencarne dele, que a gente começou a separar as coisas. E a gente foi até João Pessoa, as coisas do meu sogro como numa caixa. Aí a gente foi para o asilo, não sei se tu lembra, Daniel, uma instituição de longa permanência de idosos, né, Era um abrigo, era. que hoje não se chama mais asilo, né, chama Instituição de Longa Permanência, ILP. E aí era de uma comunidade católica, eu lembro que a irmã, né, que recebeu a gente era uma senhora já, perguntou assim, viu a gente chegando com aquele material e tal, e quando eu soube que a gente estava doando aqueles pertences que tinha sido do meu sogro, elas se comoveram e nos abraçaram, né. E quando eu fui levando a caixa, eu fui conversando com o meu sogro, dizendo: "Olha, a gente tá fazendo aquilo é porque a gente quer se livrar do senhor, das suas memórias, é porque a gente quer fazer esse bem por ti, para que outras pessoas sejam beneficiadas, né, por esse ato de caridade que a gente está fazendo em seu nome, para que o senhor possa também se sentir feliz, né, em estar ajudando esses velhinhos que são tão carentes. E o senhor vai se sentir beneficiado com isso, pode ter certeza", né. Enfim, é isso. Oi, Camila, pode falar. Então, vocês estão falando de doar os bens dos nossos entes queridos que já partiram, e eu sou totalmente a favor. Mas, assim, eu queria saber o que vocês acham de, por exemplo, a gente guardar uma coisa da pessoa. Porque, por exemplo, quando eu fui me casar, eu pedi pra minha tia trazer da Paraíba um tecido do meu avô. E eu me casei com ele, entrei na igreja com ele. E eu tô com ele guardado agora, eu pedi pra ela buscar com ele pra mim. E eu guardei como lembrança. E a minha avó, que também já faleceu, minha tia tá querendo doar as coisas dela. E minha mãe tá indo lá buscar um álbum de fotos, que ela falou que quer ficar com ele. E tem uma coberta da minha avó, que eu também queria que pediram a minha mãe trazer pra mim. E aí agora eu tô pensando nisso, né? Será que faz bem a gente guardar essas coisas? Mesmo que seja uma recordação. Eu tô na mesma situação que você, Camila, porque a gente doou tudo e algumas miudezazinhas, né? Coisa que era bem a cara dele e que não cabia muito fazer a doação, eu guardei. Minha irmã guardou umas coisinhas e me deu outra, pouquinha coisa assim. E eu tô nessa mesma situação. Eu sou espírito, eu procuro me desapegar da matéria, por que que eu tô guardando isso? E ao mesmo tempo eu tava conversando com a Aninha um tempo desse, que a gente terminou a mudança, né? Sempre fica aquelas últimas caixas. Eu peguei assim, por que que eu tô guardando isso, Aninha? E não sei o que. Ela disse, não, você espera o tempo que você achar necessário. Não é algo, eu não acho que seja algo tóxico, não, sabe? Assim, depende. Acho que a gente tem que se desapegar, mas também não precisa doer, sabe? Não precisa machucar. A gente pode fazer aquele trabalho constante de se desapegar e uma hora chega. Mas assim, eu não estou trazendo a solução, eu estou na mesma situação que você. Eu tenho um souvenir também guardado. Acho que é diferente de, por exemplo, quando eu saí de casa para morar, é, meu quarto lá ficou montado por uns anos. Demorou bastante. Meus pais, antes de se desfazerem do guarda-roupa, da cômoda, eu tinha pouca coisa. Mas eles foram me perguntando: olha, a gente pode fazer, porque parece que você não vai mais voltar, você está fazendo só. Já tinha anos que eu tinha saído de casa. Já tinha casado, acho que eu já tinha Mateus. Não, podem vender, doar, façam o que.
E foi, mas então, para ver, eu estava vivo, só não estava mais morando em casa. Eles tiveram dificuldade de desmontar. Imagina se eu tivesse partido, né? Eu acho que assim, a gente tem que encontrar um meio termo desde que não machuque. Essa doação que a gente procurou logo fazer das coisas do meu pai é porque a gente realmente tinha, inclusive, já o aprendizado da doutrina, né? De espíritos que enviam mensagem dizendo: "Olha, se vocês querem me fazer feliz, ajudem alguém em meu nome, com a memória, com a minha memória, vocês façam o bem para alguém." Porque às vezes até compensa assim o sentimento dele de ter ajudado mais alguém, de ter feito mais alguma coisa com a encarnação, sabe? É um jeito bom, um jeito saudável de pensar nisso. O pessoal tá passando um pouquinho do horário de novo, mas assim, eu vou continuar, tá? Acho que vale a pena a gente terminar. Falta bem pouquinho, prometo que falta bem pouquinho mesmo. É só terminar esse slide aqui. Ah, a deturpação é enfrentada quando contra um ente querido vem lições de pena eterna. O que é que eu quero dizer aqui com esse resumo, né? Isso aqui é um resumo do que a gente capta do capítulo. A deturpação, ela é enfrentada, ou seja, a gente começa a questionar aqueles dogmas e aquelas crenças equivocadas, aqueles princípios que a gente tinha, quando um ente querido que partiu vem ilações de pena eterna, de que ele está sendo castigado, que ele vai ficar no inferno. Imagina a gente ter a dor de perder um parente por suicídio, por exemplo, tá? É uma dor gigantesca, corta fundo. E antes disso, ainda deve ter vindo provavelmente um quadro de depressão, que já é uma luta tremenda e que a gente mal sabe como lidar com isso. E além dessa dor, você vai procurar o conforto religioso, né, e espiritual, e a pessoa vem com a história de que não, nem adianta orar porque essa alma está perdida, vai para o inferno. Ou ainda entre espíritas dizer, não, ele está no umbral, vai virar uma mônada, ele vai virar um ovoide, ele vai passar por muitas reencarnações dolorosas, vai, sei lá, vai renascer com determinados problemas de saúde, vai passar por abortos, não sei o quê. Quem pode determinar a pena eterna, né? A gente vai estudar aí, ao longo desse livro, que é impossível a gente ter um código penal da vida espiritual. Não dá para a gente dizer. Então, pena eterna já está fora de cogitação porque ela não faz sentido. E a questão de definir o que é que um suicida vai passar depois de ter tirado a própria vida assim, é questão de opinião pessoal, não tem valor nenhum. Não tem como a gente saber. Não existe garantia sequer de que ele vai sofrer, vai ter alguma doença física. Não é garantia, não existe essa predefinição. Depende muito de caso para caso. Né? Então, eu lembro muito de um documentário acho, meu Deus, está faltando. É o mesmo autor de SOS Saúde, Michael. Oh, memória boa. Desculpa, pessoal, estou esquecendo. Ele mostrando uma parte do documentário dele sobre guerra, né? Sobre tiroteio, comércio de armas nos Estados Unidos, etc. E aí mostra uma mãe que vinha de uma família de soldados. Avô, pai, lutaram em guerras e todo mundo era muito a favor do militarismo, das armas, né? Aquela coisa patriota e tal. E aí ela ficou muito orgulhosa quando o filho foi para a guerra no Iraque. E aí o filho escrevia para ela
falando sobre o orgulho de estar lá. Depois, as cartas dele eram sobre não entender porque ele estava na guerra. Ele já estava questionando, a gente está bombardeando gente que não é inimiga. E até o dia que ele morreu em combate. No momento que ela perdeu o filho, ele tinha, o interessante é que tinha a entrevista dela na TV, ela apoiando, né, aquela guerra e orgulhosa do filho que estava lá. E aí, quando ela perdeu o filho, ela novamente foi entrevistada. E aí ela estava fazendo campanhas de conscientização contra a guerra, né, contra enviar os nossos amados para o combate, principalmente combate sem sentido, politizado. Então, assim, a gente começa a enfrentar essas deturpações quando os sentimentos são feridos. Aí a gente começa a questionar a lógica e procura ressignificar as coisas. O retorno à pátria espiritual é regado a lamúrias e revoltas, né? Como eu falei no início, a morte, né? Que é o retorno à pátria espiritual, é o desenlace do corpo físico apenas. A morte a gente poderia dizer que a máquina orgânica parando de funcionar. A morte só existe para o corpo. Ele é regado a lamúrias e revoltas, ou seja, é aquela coisa do lamento, é o choro, é a revolta contra o desígnio superior. Muita gente perde, enquanto muitos buscam compreender, buscam a espiritualidade, outros perdem a crença, outros se revoltam, né? E decidem voltar as costas para Deus, como se isso fosse possível, né? Então, assim, tem toda uma conjuntura cultural e religiosa que pode criar essas situações infelizes, né? E lidar mal com a perda de um ente querido. Assim como também quem partiu pode se revoltar e não aceitar o estado em que está. E aí a gente vem em questões bem interessantes, tá? Que eu quis apontar aqui para vocês. É o velório irlandês e o velório em Tanatoraja, na Indonésia. O velório irlandês, pessoal, ele é bem diferente assim para os padrões ocidentais, porque ele é uma festa, né? Ele dura alguns dias e o corpo fica exposto em casa, ele é aberto, ele não é só para a família. Tem uma cerimônia de despedida íntima, mas ela é breve e aí o corpo fica lá aberto. A família fica servindo comes e bebes, né? Para quem quiser se despedir. E aí vai aqueles amigos lá que vão contar principalmente os causos, coisas engraçadas que passou na vida, coisas que aprendeu com aquele que partiu, né? Geralmente é animado, muita cerveja, como eles gostam, muito quitute, né? E assim, eles curtem. O velório ele é muito curtido, principalmente a questão trepada, contar as presepadas daquela pessoa em vida. Quanto mais história, melhor. Então isso é uma forma bem legal. Eles ressaltam a vida em vez de ressaltar a perda, né? Eles ressaltam a vida que a pessoa levou. E aí Tanatoraja, que já é no lado ocidental, oriental, em que esse pessoal, essa tribo, eles colocam o morto, assim, é uma tribo, mas eles são, né, já integrados à sociedade, à tecnologia, tá? Eles ficam com o morto em casa, o corpo fica lá, eles não agem como se tivesse ido embora. Tá? Então, o corpo parou de funcionar, mas é o nosso parente, ele está aqui, e fica com o morto dormindo lá no quarto dele, coloca na cadeira, o pessoal passa e dá bom dia para ele, né? Ele eventualmente chega um momento que eles colocam numa caverna, né? E podem ir visitar depois, mas eita, eu perdi alguns comentários aqui. Já vou, já vou resgatar. É, eles, tipo, no aniversário de morte, no dia do aniversário da pessoa que morreu,
Eles tiram o corpo lá da caverna, levam para dentro de casa para festejar junto com eles, relembrar. Então, assim, é tipo uma espiritualidade misturada com materialismo, né? Porque tem um apego ao corpo físico, mas também é espiritualizado para eles. Eles têm a noção de que ele não morreu, que a morte não é o fim, e que a pessoa continua se alegrando e convivendo com eles. Uma forma deles de representar isso, de confirmar, é estar com o corpo lá do lado deles. Não quer. Então eu tenho aqui uma poesia, tá, de Cruz de Souza, muito famosa, Cárcere das Almas, que é sobre o corpo, né? Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então é uma busca, né, pela vida espiritualizada, por vencer as dificuldades impostas pela carne, tá? Principalmente, pessoal, aqui para gente que estuda o espiritismo, é o esquecimento do passado. É uma das coisas que mais perturba, que mais incomoda a gente, tá? Então, deixa eu fazer assim, que é para não me alongar demais. A força criadora, tá? Que é a mudança de mentalidade que a doutrina espírita promove para a gente. Que a força criadora é a fonte do bem, é a única energia que realmente existe, tá? É a corrente que liga o alfa e o ômega, ou seja, Deus. Toda energia parte dele, se permeia todo o universo e volta para ele. Então é assim que se mantém um ciclo. Então essa única força é o que a gente chama de bem, é o que a gente chama de estar em equilíbrio com as leis naturais, com a lei do universo, né? A felicidade ela cresce com o número de pessoas na corrente, ou seja, fraternidade. Então a gente não é feliz sozinho porque a gente precisa de mais pessoas na corrente. A gente aumenta a felicidade, a gente cresce aumentando a fraternidade. Então, quanto mais pessoas com a gente, naquele bem-estar, mais feliz a gente está. Não tem como a gente estar plenamente feliz com outras pessoas sofrendo, com outras pessoas em desalinho, né? A natureza do espírito é estar nessa corrente. Então, é a nossa natureza. Eu gosto de comparar, para a gente ter um entendimento material, como a gente está habituado. É como se a gente fabricasse um carro com toda a especificação técnica dele para rodar com um determinado tipo de óleo, um determinado tipo de combustível. E aí a gente troca, não, esse carro foi feito para rodar com gasolina, mas eu vou botar um álcool. Não, e se em vez de álcool eu colocar cachaça, que também é álcool? A gente não pode esperar que esse carro vá funcionar direito, tá? Não adianta eu ficar substituindo aquilo que é da natureza do espírito por outras coisas que parecem dar um prazer, mas que é só momentâneo, porque ele vai tirar o espírito dessa corrente, dessa força criadora, né, de toda essa corrente que permeia o universo. A gente entra em desequilíbrio. E aí, não os labores, não como a gente trocou no início do estudo, sofrimento por labores terrenos, tá? Então, os labores terrenos, esse trabalho que a gente faz na Terra, tem o potencial de nos reequilibrar. E a gente teve aí no início do encontro a, a fala do Rafael Lubeck, ele nos dando um testemunho da convivência com essa dificuldade que ele enfrenta, que na verdade é um trabalho de reequilíbrio. Ora, como ele mesmo disse, né, como ele entendeu com a doutrina e como acontece com todos nós, a gente entende que tudo é programado e a gente participa dessa programação, desse planejamento. A gente precisa disso para que a gente reencontre a paz.
para que a gente reencontre o equilíbrio. Então, é de livre e espontânea vontade que a gente encara esses trabalhos. Às vezes o trabalho é uma doença física na gente, às vezes é numa pessoa próxima, uma pessoa amada, às vezes são situações difíceis que a gente vai enfrentar na Terra. Então, assim, pode ser diversas coisas, não é só doença, não é só acidente, não é só tormentos, às vezes são trabalhos, mesmo, coisas que a gente tem que edificar. Então, tudo isso faz parte do trabalho de resgate, de reequilíbrio, tá? Para a gente se colocar de novo no meio que a gente pertence. A doutrina espírita muda totalmente a maneira de encarar o futuro. Isso é uma frase, está entre aspas, porque é dita, está escrita lá pelo Kardec, né? Ela muda totalmente a maneira de encarar o futuro. Então, se a gente tem um olho no futuro, o presente se torna um meio de alcançar as nossas metas, né? A gente já tem um direcionamento. A gente já não fica mais perdido aqui nos prazeres fugazes, naquela coisa do momento. Não é o esforço humano que desvenda o mundo novo, mas o testemunho dos que estão, não o livro dos grilhões, como está na versão adulterada, mas desenlaçados do plano físico. Tá? Então são aqueles que desencarnaram, aqueles que passaram pelo desenlace. Então a gente não recebe essa mensagem por um esforço próprio. Então a gente tem que se manter humilde, tá? De saber que não foi a gente que concluiu, a gente não encontrou. Veio o testemunho, né? Veio as mensagens com muito trabalho, com muito sacrifício, com muito esforço, tá? Com muita inteligência. Então, é assim, é um presente que a gente recebe, tá? Do alto. É por isso que vocês vão ver na obra básica o Kardec concluindo que a doutrina espírita é a terceira revelação, porque foi dada assim, de presente para a gente, trazida com muita inteligência, com toda uma construção, né, lógica. A compreensão dessa doutrina proporciona a transição mais tranquila e entendimento da justiça e bondade divinas, tá? Então, além da gente entender por que a gente passa por dificuldades, por que a gente passa por bonanças, qual é o propósito de tudo isso e qual é o nosso futuro, então a gente vai ter também uma transição mais tranquila, porque a gente entende que aquilo ali é um passo necessário que ele ensina muito mais do que a tormenta, né? Então, assim, quanto mais a gente entende, menos tormento há nessa transição, né? A transição que a gente diz aí, o desenlace do plano físico ou morte, como se a gente preferir. Espíritos não se perdem na indefinição, eles são os mesmos que viveram na Terra, então, principalmente para quem tem medo de espírito, né? O que chama de fantasma. Ora, espírito, nós somos espíritos. E eles não são nada além do que as pessoas que estavam aqui com a gente. Eles só estão livres do corpo físico. Então, na verdade, eles estão livres. A gente está aqui restrito às limitações do plano físico. Tá? A nossa natureza está na espiritualidade como eles estão. Não havendo mais dúvidas, tá? Isso é uma parte bastante importante, que é quando a gente compreende que a gente passa a ter uma vivência baseada na doutrina espírita. Não havendo mais dúvidas, o medo se desfaz e o adeus se torna até logo, e vem aí uma imagem que é uma brincadeira, né, da página Paz e Equilíbrio. É a lápide de um espírita convicto. Volto já. A pessoa sabe que não vai dar adeus. Já está aqui de novo. É só uma questão de tempo. Tá? Então é isso, pessoal. A gente conclui aqui esse capítulo. Estourei aqui o tempo. Peço desculpa. Deixa eu voltar aqui para os comentários para a gente poder. O Rafael teve que se ausentar, cara. Um grande abraço para você. Obrigado pelo encontro de hoje. O Eduardo comentou aqui: eu perdi um tio antes de reconhecer a doutrina espírita e outro depois. Posso dizer que a visão e os sentimentos são completamente diferentes. Cabe até um estudo, né, Eduardo? Como a gente muda, né? Antes e depois da doutrina, para quem não nasceu no meio espírita, tem como fazer essa comparação, né?
experiência bem interessante, cara, poder comparar isso aí. Ok. O Rafael o Ávila, né, comentou aqui que também doou tudo quando o pai dele fez a transição, né, quando o pai dele partiu. E é um momento assim, cara, que quando a gente tem algum entendimento, principalmente, né, quando a gente faz isso com tranquilidade, é bom assim, a gente saber que as coisas de um ente querido vai ajudar outras pessoas, né, que também são queridas, que são amadas por outros, né? Então, assim, é tudo muito faz parte de uma corrente do bem, né? A Mariana comentou: perdi meu pai e minha tia em 2020. O Espiritismo me ajuda muito a lidar com isso. Sonho muito com minha tia, isso me consola muito. É, o meu pai partiu em janeiro de 2021. E eu sempre me perguntava, era uma coisa que desde que eu conheci a doutrina, eu me perguntava, né? Eu conheci a doutrina em 2008. Como será que eu vou lidar diante de uma perda grande, né? Uma perda significativa, assim, que como é que eu vou ficar, meu Deus? Será que eu vou ter a sobriedade? Será que eu vou me manter digno dos conhecimentos que eu já amealhei, né? Que eu já consegui juntar aqui? E eu digo que tive muito amparo também. Não é assim uma coisa que, eu sozinho dou conta, joga aqui no peito. Não, a gente conta com o amparo de muitas pessoas, tá? A gente vai compartilhar isso aí futuramente com mais detalhes. Camila disse, pelo menos não estou sozinha. Não, de forma alguma, a gente compartilha, todos nós aqui compartilhamos, temos muito mais pontos em comum, né, do que a gente imagina. Ah, a Priscila disse aqui que também age, acho que é natural, sem culpas, né? Não pode ser, como os psicólogos dizem, desadaptativo. A gente tem que procurar o equilíbrio nas coisas. A Gisele comentou aqui que o limite é o apego, o sofrimento. Uma lembrança com carinho é como um cheiro, uma lembrança, uma comida que faz lembrar, né? Acho que assim tá tudo bem, Camilo e Daniel, minha opinião. Pois é, concordo totalmente. Camila ressaltou aqui que sente muita falta dos avós, mas sem revolta ou sofrimento, é uma saudade. Pois é, aquela coisa boa, né? E a gente sabendo que vai se reencontrar, é um souvenir. Gosto de dizer assim, é um souvenir que a gente guarda. Ah, pessoal, quem quiser falar, tá? Só abrir o microfone aí, sem cerimônia. Deixa eu passar aqui direito, que ele tá querendo correr. Na Bahia, é quase isso. Lá nós bebemos o morto. Tem essa expressão, né, Lico? Beber o morto. Que a gente coloca aqueles comes e bebes ali, né? Assim como também quando nasce, né? Eu não sei se é no Brasil todo, lá no norte eles dizem beber o mijo do menino, né? Que é comemorar o nascimento. Também se bebe o morto. Ah, vamos lá. A Camila ressaltou aqui, ó. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A frase do codificador. Com todo o nosso respeito ao nosso grande irmão que deixou esse trabalho para a gente, né? De mão beijada, tá aí a lei do plano espiritual, né? A espiritualidade me convocou e esse estudo é fruto disto. Pois é. Hoje o estudo está bem consolador e esperançoso. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar. Obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Estouramos o horário mais uma vez, mas é por um bom motivo. E alguém quer dar alguma palavra? Quer fazer um complemento? Alguém quer fazer uma prece? Então vamos lá, eu vou continuar aqui. Então vamos, pessoal, nos concentrar, tá?
Vamos concentrar o nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus, com muita gratidão também aos nossos irmãos que nos acompanham na espiritualidade, os nossos irmãos que assistem o vídeo, todos que estudam e se beneficiam indiretamente desse nosso momento. É com muita alegria e concluímos mais um capítulo e nos preparamos para o próximo. Vamos fazer as nossas leituras com muita inspiração, com as melhores companhias e sempre mantendo o estudo, o foco na reforma íntima, o foco em distribuir o que nós recebemos de graça, em compartilhar o bem, em desejar que a fraternidade cresça, sem afetar o credo do próximo, sem ferir as crenças alheias, mas dando sempre uma nossa palavra construtiva, espalhando o nosso entendimento diante das dificuldades, seja da doença, da morte, da dor, da perda, dos medos que o materialismo infunde em nós, que o instinto mesmo, animalizado, infunde em nossos cérebros, que nós saibamos superar e ensinar aos nossos irmãos que estão de coração aberto a vir conosco, partilhar dessa paz, dessa consolação e sermos assim dignos multiplicadores desse conhecimento. Obrigado, Senhor, pela noite, pelos recursos e que nossa noite se encerre com bastante paz, entendimento e concentração nos nossos atos para amanhã e nos dias que virão. Assim seja. Vamos lá, pessoal. Até o próximo encontro e a gente vai conversando aí no grupo. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Vai ficar gravado, sim. Vai estar disponível em breve aí no canal, tá? Do Cantinho. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa pessoal. noite, gente. Tchau, Tchau, boa obrigada. noite. Tchau, boa noite.